Viva, este é o No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que tentamos descomplicar o futebol de que tanto gostamos. Eu sou o Diogo Pombo, aqui ao meu lado tenho o Tomás da Cunha, à distância está o Rui Malheiro e este fim de semana voltámos ao campeonato após o primeiro marinado de jogos entre clubes devido à paragem de seleções. Na jornada que antecedeu o bom inferno dos jogos a cada 3 dias para os grandes, o Sporting recebeu o Moreirense, ganhou, mas começou sem Paulinho a fazer companhia e Jóqueres lá à frente. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, começando por ti, numa vitória com muitas costelas nórdicas, viu-se como a influência de Hjulmand a meio campo e na construção de jogo está a aumentar no Sporting. Sem dúvida, viva Diogo, viva Tomás, dar já a nota da saída de José Gomes do comando técnico dos Chaves e indo diretamente à tua questão, foi uma primeira parte, sobretudo nos primeiros 10 minutos em que o Sporting teve alguma dificuldade para impor o seu jogo, mérito da forma como o Moreirense preparou a partida, utilizando um 5-2-3 de forma a espelhar a forma como o Sporting habitualmente joga, depois em zonas mais baixas a defender até em algumas situações em 5-5-0 de forma a procurar que a bola não entrasse ou dificultar a entrada de bola no Hjulmand e no Morita, mas a verdade é que o Sporting conseguiu na primeira parte impor-se, a ser uma equipa claramente proativa no meio campo ofensivo, com uma diferença, e aí já começa o peso do Hjulmand na construção do Sporting, mas também do Gonçalo Inácio, que faz um grande jogo, que foi um Sporting a procurar muito mais o jogo interior e muito menos o jogo exterior, e esse aspecto foi notório na forma como o Sporting chegou às zonas de finalização. Faltou um bocadinho mais qualidade no último terço em termos de definição, mas foi uma equipa do Sporting que foi agressiva a procurar o jogo interior, conseguiu através dos passos do Gonçalo Inácio e do Hjulmand encontrar muitas vezes o Pote, o Edwards e até o Morita no espaço entre linhas, conseguiu entrar no bloco do adversário e a verdade é que acabaram por ser os postes, nomeadamente até num remate fora da área do Hjulmand, mas também na sequência de uma bola parada em que o Morita envia a bola ao ferro, e também as defesas do Kewin, que acabaram por ser determinantes para o Sporting chegar ao intervalo com o nulo. Na segunda parte, o Sporting foi claramente mais contundente do ponto de vista ofensivo, para além da proeficiência em termos de jogo interior, foi uma equipa que foi capaz de criar desequilíbrios pelo jogo exterior, mas com um aspecto diferente daquilo que nós tínhamos visto em jornadas anteriores e até na época passada, ou seja, foi uma equipa que foi incisiva a procurar o jogo exterior. Reparemos que os 3 golos acabam por surgir na sequência de cruzamentos, mas a verdade é que foi um Sporting muito mais criterioso quando foi buscar os cruzamentos, e não foi uma equipa que foi tão, insistente a buscar esses cruzamentos para a zona de finalização, e isso acabou por melhorar o critério. Jóqueres absolutamente decisivo nos 2 primeiros golos, no primeiro até depois do cruzamento do Pote e do corte do Frimpong, ao falhar do meu ponto de vista uma recepção que acaba por ser uma assistência para um remate fortíssimo de fora da área do Hjulmand, e depois no segundo com uma movimentação típica de ponta de lança dentro da área, a ganhar a posição ao Maracás e a concluir uma excelente jogada do Sporting, Gonçalo Inácio muito bem a servir Nuno Santos na esquerda, e depois o cruzamento para a finalização do internacional sueco. O 3-0 já surgiu na parte final da partida, na sequência de um lance de bola parada, e a verdade é que entre o 2-0 e o 3-0 o Moreirense foi uma equipa que claramente sucumbiu, não conseguiu reagir à adversidade, mas deixa-me dar só uma nota muito positiva para os primeiros 10 minutos do Moreirense, e se quiseres até para a primeira parte do Moreirense, porque foi uma equipa que quis pressionar alto em alguns momentos, conseguiu fazer, acredito que foi menos feliz quando baixou o bloco, porque não conseguiu contrariar o jogo interior do Sporting, mas foi também uma equipa que procurou sempre sair para o ataque, e aí mais uma vez o papel crucial do Hjulmand. Para além da capacidade que tem a nível do passe para melhorar a construção do Sporting, muitas vezes a 1-2 toques, e depois a tal capacidade e qualidade surpreendente no remate fora da área, que não estávamos habituados a ver no Lecce, porque ele jogava também muito mais recuado. Foi um jogador imperial nos duelos, muito forte na antecipação, muito forte no desarme.
acho que o Sporting tem uma equipa do mais capaz que se viu na construção na era Ruben Amorim. Aliás, este jogo não andará longe de ser do melhor que o Sporting fez em Alvalade contra este tipo de adversários. Ou seja, não estou a excluir aqueles jogos europeus. Estou a lembrar-me do jogo com o Tottenham, por exemplo, em que o Sporting de facto superou a pressão do adversário, mas aí num contexto muito diferente. Contra este tipo de adversários do Campeonato Nacional, penso que não houve muitos jogos em que o Sporting tenha sido tão criterioso na ligação desde trás, e em termos globais, ou seja, há aqui potencial para crescer. Penso que esse tem tudo para ser um dos pontos fortes desta equipa de Ruben Amorim. E há aqui vários fatores que ajudam a explicar isso. Desde logo, Diomande não estava no início da época passada, é um jogador cada vez mais confiante e entrosado com a equipa do Sporting, e convém não esquecermos que o Gonçalo Inácio passou muito tempo a jogar como central à direita e cada vez mais está à vontade e confortável a descobrir linhas de passe sobre a esquerda, onde tinha tudo, e confirma-se agora, para ser mais forte e mais influente na forma como o Sporting progride desde trás. E os centrais têm sido realmente decisivos em vários golos. Diomande no golo contra o Braga, Inácio no tal golo com cruzamento de Nuno Santos. Portanto, há aqui nos centrais exteriores uma agressividade e uma criatividade que o Sporting nem sempre teve. E ainda há Sanchez, que é um jogador que, enfim, não conta muito, mas poderá ser também uma solução na progressão. E depois há a adição de Yulman, que é um médio que o Sporting não tinha em termos de características ofensivas. Creio que o próprio Yulman está a surpreender, porque no Lecce não víamos muito este papel de construtor, porque a equipa tinha um perfil muito diferente, mas o dinamarquês, além da forma como se orienta para receber e depois jogar muitas vezes a dois toques, é um jogador que procura sempre a melhor solução no corredor central, ativa os apoios dos homens que aparecem entre linhas e combina muito bem com o Gyökeres. Agora, penso que o Sporting, para ser mais letal, se quisermos, tem de ter um aproveitamento melhor entre linhas. Pedro Gonçalves está com um rendimento muito intermitente e de Edwards nem se fala. É um jogador que tem de ligar o motor ou então arrisca-se a ter um papel muito secundário neste Sporting, ao contrário do que aconteceu anteriormente. Verdade, e salientar só para rematar esse aspecto, concordando inteiramente contigo, Tomás, a questão do Morita ter sido o jogador mais ativo nas entrelinhas e sobretudo um aspecto que me pareceu importante. O Gyökeres faz uma exibição completíssima, não só no papel definidor dentro da área, mas também a buscar a profundidade e muitas vezes com movimentos à largura e sobretudo num aspecto que foi também muito importante para contrariar esse apagamento do Pote e do Edwards, é que ofereceu muito bem apoios frontais e foi um avançado muito importante a jogar de costas para a baliza. E muitas vezes também devolvendo ao primeiro toque, que acelera o ataque do Sporting. E seguimos então para Vizela, onde o Benfica foi vencer sem grandes pruridos e mostrou na primeira parte algum do futebol fluido e dinâmico que vimos na época passada. O turco Koksu cada vez mais a ditar o rumo das posses de bola da equipa. E também houve a estreia de Trubin, o guarda-redes ucraniano, em quem Roger Schmidt deu mostras de confiar já a baliza para o futuro do Benfica. Tomás, os encarnados estão a estabilizar, finalmente? Estão a crescer do ponto de vista ofensivo. Penso que foi uma exibição na linha daquela que tínhamos visto contra o Vitória, mas claro, aqui a jogar 11-11 num registro diferente, fora de casa. Foi de facto um Benfica dominador, com uma exibição muito bem conseguida de João Neves e de Koksu. Creio que está a haver aqui um maior entendimento dos espaços a pisar e da relação entre si, e João Neves mais como primeiro médio, que marca o ritmo, e Koksu muitas vezes a soltar-se para chegar às zonas de criação e a definir o último passo, onde é realmente muito forte, e isso ficou visível no primeiro gol do Benfica. Depois, e é curioso que assim seja, o lado forte continua a ser o corredor esquerdo. Auschwitz parece estar mais à vontade também, já se identifica naquela posição de lateral esquerdo. Claro, não vai dar aquilo que não pode dar, não vai ser um desequilibrador por fora, não vai usar muito o pé esquerdo, mas em termos de associação, movimento para se harmonizar com o João Mário, há um entendimento claramente notável que vai ajudando o Benfica a ter um controlo e uma capacidade de progressão muito assinalável naquele corredor esquerdo, ao contrário do flanco direito, que está um pouco apagado porque Di Maria deixa essa zona, vai para onde quer no fundo, e Alexander Bá não está a ter a preponderância que se esperava que pudesse ter na exploração do flanco direito, e por isso o Benfica inclina bastante o jogo para a esquerda, onde tem realmente jogadores que combinam em espaços curtos. Depois, na segunda parte, creio que Roger Schmidt voltou a dever à equipa. Tem sido até um dos jogadores mais apagados neste início da época. Exatamente, estranhamente, porque pensei que ia crescer, a linha estava em trajetória ascendente, mas não vai acontecendo. Na segunda parte, creio que Schmidt voltou a dever à equipa substituições mais à altura do jogo, digamos assim. O Benfica estava a quebrar fisicamente a partir do minuto 55, 57, a equipa já não conseguia pressionar da mesma forma, estava também a perder algum controle com bola, e Roger Schmidt mais uma vez adiou as substituições para uma fase muito tardia, e o Vizela acabou por crescer, teve a possibilidade de reduzir o marcador, e aí o jogo do ponto de vista anímico muda sempre um pouco.
E ao contrário do que aconteceu no banco do Benfica, onde Schmidt foi muito passivo, Pablo Villar melhorou a equipa. O Vizela foi completamente anticompetitivo a todos os níveis na primeira parte, quer a defender, quer a atacar, mas com as entradas de jogadores como Alberto Soro para o corredor direito e sobretudo de Diogo Nascimento para a zona central, para estabelecer a ligação entre meio campo e ataque, o Vizela tornou-se um pouco mais perigoso e levou o Benfica até à fase final com o resultado incerto. Portanto, penso que a exibição da primeira parte devia permitir ao Benfica um resultado e uma vitória muito mais confortáveis, mas Schmidt continua a ser, digamos, excessivamente cauteloso na utilização do banco. E é uma coisa que ambos já tinham dito aqui no nosso podcast, não é? Esta espécie de inação de vez em quando o Schmidt. E volta a acontecer o mesmo, Diogo, e esse aspecto parece-me crucial. O Tomás tocou nos pontos essenciais da partida. Eu creio que a primeira parte é uma superioridade clara do Benfica contra um Vizela que, ao contrário dos exercícios anteriores, quiseres, em deslocações em que o Benfica teve muita dificuldade, foi uma equipa muito retraída do ponto de vista defensivo e sem qualquer capacidade de sair para o ataque. E volto a frisar, e provavelmente será um tema que nem iremos tocar mais ao longo da emissão de hoje, custa muito olhar para alguns treinadores que deixam os melhores jogadores no banco. É o caso de Diogo Nascimento, que acrescenta mais qualidade ao meio campo, e o próprio Samu sente-se mais confortável a jogar como médio centro mais recuado, e depois também a questão do Soro. É certo que chegou há pouco tempo à formação do Vizela, mas tem claramente mais valias em relação a quer ao Nuno Moreira, que é um ótimo jogador, quer também ao Matias Lacava, que é um jogador mais intermitente, mas também com qualidade. Salientar na exibição do Benfica que, tal como o Tomás referia e muito bem, no início da segunda parte o Benfica também poderia ter chegado ao 3-0, mas houve o tal relaxar da equipa do Benfica, e creio que o Tomás toca no ponto essencial. Ali entre o minuto 55 e o minuto 60 sentia-se claramente a necessidade do Benfica fazer substituições para dar outra agressividade do ponto de vista ofensivo à equipa, e isso acabou por conduzir a um adormecimento do Benfica com bola, e mesmo também do ponto de vista defensivo com algum relaxe, que acabou por permitir que o Vizela, com um golo caído do céu numa grande penalidade, por falta do Oshnes, se tenha relançado no jogo sem que se justificasse que isso acontecesse face àquilo que vinha a ser o caudal ofensivo praticamente inexistente da equipa do Vizela, e o jogo acaba num registro de incerteza que contrariou completamente aquilo que foi a partida, num domínio absoluto praticamente do Benfica. Vamos para o Algarve, onde o Braga, no qual o João Moutinho foi titular pela primeira vez, deu um novo tropeção no campeonato. Perdeu nas barbas do Farense de José Mota, que fez jogar Artur Jorge Filho contra a equipa treinada pelo Artur Jorge Pai, que começou a ruir com o erro do guarda-redes Mateus. Rui, este Braga entrou na fase de grupos da Champions e demonstrou aquele arrojo que conhecemos no mercado, mas ainda não teve um jogo neste campeonato em que não tenha estado em algum momento a perder. Por isso mesmo está com a quarta pior defesa do campeonato, que já são 10 golos sofridos, e no fundo, apesar da proficiência em termos ofensivos, com 10 golos marcados, acaba por ter no saldo 0 golos, portanto, algo que contraria aquilo que é um candidato ao título, e não faz muito sentido que Artur Jorge agora venha fazer o discurso ao contrário, ao inverso daquilo que tinha feito no início da temporada, na pré-temporada, quando assumiu o Braga como candidato ao título, o que do meu ponto de vista foi precipitado, independentemente da capacidade que o Braga teve para reforçar o plantel e ter um plantel mais forte do que aquele que tinha na temporada passada. Salientar-te neste jogo, sobretudo, aquilo que foi a exibição do Farense. O Farense fez uma exibição muito completa, percebendo exatamente aquilo que o jogo pedia nos seus diferentes momentos. Depois foi sempre uma equipa capaz de reagir à adversidade, ou seja, quando o Sporting de Braga tem a sua primeira oportunidade de real perigo com a bola oposta de João Moutinho, no contra-ataque subsequente faz 1-0 numa jogada muito bem gizada, e sobretudo destacar isto, Fabrício Isidoro e Mateus na zona central do meio campo foram absolutamente determinantes para o jogo que a equipa do Farense fez, quer do ponto de vista defensivo, com uma pressão muito agressiva sobre o Moutinho e o Muserati, que estiveram muito distantes do jogo, e depois também do ponto de vista ofensivo na forma como ligaram, principalmente na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataques, mas também em ataque posicional, onde a equipa do Farense mostrou alguma capacidade, principalmente prescrutando o corredor direito com o Pastor, até porque José Mota reservou uma surpresa do ponto de vista da abordagem ao jogo, uma surpresa estratégica, que foi colocar Rui Costa a partir da esquerda, a surgir muitas vezes como segundo avançado a partir da esquerda, e Bruno Duarte, que marcou o primeiro golo, em que se impôs claramente a fonte na tal
no tal contragolpe, a colocar aí o Farense em vantagem. Depois, em cima do intervalo, apesar de ter sido uma jogada muito bem urdida pela equipa do Farense, com o Bellomi a obrigar o Mateus a uma defesa espetacular, o Mateus, ao procurar sair rápido para ataque, acaba por cometer um erro garrafal que permitiu à equipa do Farense fazer o 2-0. É certo que o Sporting de Braga, no início da segunda parte, procurou reagir, mudou a estrutura para um 4-4-2, procurou balancear-se do ponto de vista ofensivo, mas acaba por ser o Farense a ter a grande oportunidade de fazer o 3-0 com uma grande penalidade que o Rui Costa desperdiça. E aí a equipa do Farense podia ter ido animicamente abaixo, até porque o Sporting de Braga acaba por conseguir logo imediatamente o 2-1, encostando a equipa do Farense às cordas, uma jogada de insistência do Álvaro de Jaló à esquerda e uma finalização do Banza ao segundo poste, mas sobretudo aquilo que se sentiu foi um Farense que foi capaz de reagir mais uma vez à adversidade. E como é que o fez? Construindo a jogada do 3-1. É uma grande jogada em ataque posicional da equipa do Farense, ótima combinação entre o Rui Costa e o Mateus a ir buscar a profundidade no corredor esquerdo e depois a assistência para o corredor central através de um passe com o Bellomi, que fez também uma excelente partida a fazer o 3-1. A partir daí vimos uma equipa do Farense muito inteligente, se quiseres, a gerir o jogo, ou seja, baixando o bloco e apostando tudo no contra-ataque, e criou problemas através do contra-ataque numa equipa do Sporting de Braga que se expôs muito e depois acabou o jogo praticamente a jogar entre um 3-4-2-1 e um 3-4-1-2 com a inclusão do Adriano Marim como central pela esquerda, mas um central que muitas vezes abria como lateral profundo, o que fazia com que o Sporting de Braga estivesse apenas com dois elementos atrás. É certo que o Sporting de Braga ao minuto 88, através do Pizzi, tem uma bola ao poste. Podia ter sido aí um momento ainda de relançar o jogo, tendo em conta o tempo de compensação, mas acho que se fez justiça e venceu a equipa mais forte. Grande exibição do Sporting de Farense, não me canso de o referir, e muito na linha daquilo que já tínhamos visto diante dos Chaves e diante do Futebol Clube do Porto fora de casa. Sim, penso que o São Luís vai ser um aliado muito importante do Farense nesta temporada. A equipa tem tudo para fazer uma época tranquila e surpreender vários adversários a jogar em casa, e de facto o São Luís é um estádio de primeira. Esta exibição faz soar todos os alarmes, diria, do lado do Sporting de Braga. A equipa esteve a perder em todos os jogos que fez no campeonato, e isto não significa que começou a perder, mas esteve a perder em algum momento as partidas. Certíssimo. Em todas as jornadas, sofre golos com fartura, e isto obriga a que, para vencer jogos, o Braga tenha de fazer maravilhas no ataque, tem de marcar 2, 3, 4 golos. Isto é impensável a longo prazo. Não creio que haja qualquer relação com o pré-Champions. Muita gente tocou nesse ponto, mas concordo, não é por aí. Contigo, estes problemas têm sido os problemas que o Braga já manifesta desde o início da temporada. Não até surgiram nesta jornada. Exatamente. Há uma carteira sempre gigante para os adversários entre os centrais e os médios. As fragilidades individuais no setor mais recuado continuam a revelar-se. José Fonte, com aquela experiência, foi completamente vergado por Bruno Duarte. Os laterais sofrem com cruzamentos. E o Farense, forçando muitos erros na pressão mais alta por vezes, depois acelerava, e a transição defensiva do Braga, poucas vezes, deu conta de si. Depois, muito mérito estratégico de José Mota, de facto, com uma referência para um jogo mais direto como é Bruno Duarte. E de facto já destacámos aqui esse aspecto, mas o Farense pode jogar com um avançado mais móvel como é Rui Costa, ou pode ter uma referência mais posicional como é Bruno Duarte ou Zé Luís. Portanto há aqui argumentos significativos, exatamente. E José Mota soube ler bem as fragilidades do Braga, e o Farense realmente tem uma organização defensiva muito competente. Destaco o jogo de Fabrício Isidoro, para mim o melhor em campo, comeu o meio campo, quer na pressão, quer muitas vezes a acelerar o jogo na zona central, qual Kanté, e depois também a variar o flanco, muitas sem vezes medo de conduzir, da direita para a esquerda. E já é um jogador que chega à Primeira Liga muito tarde, tem 31 anos. E veio com a equipa lá de baixo. Exatamente, é muito curioso o percurso que Fabrício Isidoro fez. Filho de Paulo Isidoro, figura do Brasil 82. Exatamente, e já agora a Bellomi também é filho de Lakhdar Bellomi, que fez mundiais pela Argélia. Há aqui algumas figuras históricas. Se não me engano. Exatamente, e Bebeto. Portanto, isso mesmo. O Farense tem olho para a coisa. Não, de facto é uma exibição muito competente, e penso que José Mota tem esta equipa perfeitamente estabelecida, quer do ponto de vista coletivo, quer pelas referências individuais que podem ajudar a equipa. No regresso de um grande arreboleira, um solitário gol de Taremi deu a vitória ao Porto, que Sérgio Conceição transfigurou por completo no seu regresso ao banco de suplentes. Apostou numa linha de 3 centrais com David Carmo, o regressado. Os alas foram extremos atirados a uma experiência, e houve uma inédita dupla de avançados. Tomás, o que é que te apraz dizer sobre esta mini revolução que o Sérgio Conceição operou?
Antes de mais, fico curioso para perceber se isto poderia ser uma ideia a longo prazo de Sérgio Conceição ou apenas uma adaptação estratégica. Com a lesão de Marcano, penso que já não há grandes hipóteses de que seja uma opção mais definitiva, digamos, mas ficaria realmente essa curiosidade para perceber como é que o Porto crescia ou não dentro deste 3-5-2. Fez sentido de alguma forma, só que o Porto tem limitações individuais que condicionaram bastante a exibição na Reboleira. Desde logo a questão defensiva. O Porto trouxe David Carmo de volta, e a verdade é que David Carmo, dentro de um jogo muito difícil, porque Ronaldo Tavares é um avançado daqueles que complica a vida a qualquer central, acabou por se aguentar, e é um jogador que pode realmente pelo menos ter uma opção válida para o treinador do Porto. Só que a lesão do Marcano depois atirou o Wendel para o lado esquerdo da defesa a 3 e acabou por sofrer horrores, quer na antecipação, quer com bolas nas costas, nos duelos individuais, em termos de posicionamento. Creio que o Wendel dificilmente será uma solução válida para aquele papel de central sobre a esquerda. E isto aí até faz mais sentido o Zaidu, independentemente de estar numa fase muito negativa. É que o Porto poucas vezes teve uma linha de 5, porque quer Galeno, quer Gonçalo Borges jogavam espetados nos corredores, e havia muito espaço na zona exterior para o Estrela meter bolas nas costas, e os centrais eram obrigados a fazer muitos esforços para proteger essas zonas laterais, e claramente o Porto acabou por sofrer nesse sentido. De qualquer forma, o game changer, a jogada que acabou por beneficiar o Porto, foi a entrada de Taremi para criar a superioridade definitiva no meio-campo, que já estava a acontecer anteriormente com os 3 médios do Porto, e Taremi muitas vezes baixando para ligar, e depois com aquele golaço que vamos ver se pode ser um desbloqueador na temporada do iraniano, a dar vantagem ao Porto. Mas foi uma segunda parte de muito sofrimento. Creio que Alan Varela, a jogar como âncora do meio-campo, ainda vai ter problemas, porque é um jogador que não está habituado a percorrer espaços tão largos. O Porto muitas vezes tinha a equipa distante, o Estrela é uma equipa que verticaliza muito o jogo, ataca logo os espaços, e Alan Varela teve de se desdobrar autenticamente, quer no apoio aos centrais, a pressionar, a cair nas coberturas às alas, e acabou o jogo completamente morto, sendo que até tem a ação mais importante da segunda parte, tirando uma bola em cima da linha de golo. O Estrela já se sabe aquilo que pode oferecer aos jogos. É uma equipa que não elabora muitas jogadas, procura um jogo muito longo, muito à procura dos avançados, mas tem aqui algumas referências individuais que se adaptam perfeitamente àquilo que a equipa pretende. Desde logo Ronaldo Pereira, que foi um agitador nato, num contra um, a mudar de velocidade. Também uma entrada muito positiva de Regis, e creio que um dos laterais, alas, que pode realmente dar cartas nesta temporada é Everton Santos. Já ganhou o lugar inclusivamente como titular, e é um jogador que tem dado uma resposta muito interessante. Sem dúvida, o Tomás volta a tocar nos pontos essenciais da partida. Ficou a curiosidade para perceber até que ponto o Futebol Clube do Porto podia utilizar mais esta estrutura em 3-5-2. Acredito que com a lesão do Marcano dificilmente irá acontecer com regularidade. Teria curiosidade, por exemplo, de ver o Futebol Clube do Porto em 3-5-2, quer hoje diante do Shakhtar, quer diante do Benfica daqui a uma semana e meia. Seria muito interessante, mas acredito que o Futebol Clube do Porto acabe por regressar a uma estrutura a 4, uma linha defensiva a 4, porque é aí que se sente mais confortável, nomeadamente os defesas centrais que ficam, e depois também me parece que seria difícil construir uma defesa com Pepe, David Carmo e Zaidu. Seria a melhor hipótese para a equipa do Futebol Clube do Porto, porque não me parece que Fábio Cardoso, David Carmo e Pepe, deslocando Pepe para o centro-esquerda, seja a defesa ideal para a equipa do Futebol Clube do Porto para defender a 3. Houve muito espaço nos corredores laterais, tal como o Tomás disse, sobretudo nas costas. É certo que o Galeno em alguns momentos procurou compensar as dificuldades que o Wendel estava a ter, e por isso mesmo também acabou o jogo extremamente desgastado, mas acredito que ao Futebol Clube do Porto faltou em muitos momentos, sobretudo na segunda parte, a capacidade para conseguir ferir a equipa do Estrela da Amadora, e reparem que praticamente não teve oportunidades de golo na segunda parte, sobretudo quando tinha uma vantagem tão grande na zona central do terreno. Tal como o Tomás disse, inicialmente eram 3 contra 2, com a entrada do Taremi passaram a ser 4 contra 2, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto aproveitou muito pouco esse tipo de situação. Teve muitos momentos em que perdeu a posse com alguma facilidade, vários erros de passe, e sobretudo foi uma equipa que teve, ao não buscar o 2-0, ao não conseguir encontrar os caminhos para o 2-0, manteve o jogo em aberto até ao final, e acabou por ser absolutamente determinante o corte do Alan Varela em cima da hora, num lance em que o Diogo Costa ia ficar muito mal na fotografia. A nossa revianga por entre as pernas dos grandes, para fugirmos a falar mais deles, leva-nos esta semana ao Gil Vicente Estoril Praia. Os de Barcelos ganharam por 5-3, e apesar de esta só ter sido a sua segunda vitória no campeonato, em ambas marcaram uma mão cheia de golos, e têm o segundo melhor ataque da Liga, já agora, a par do Benfica.
Rui, o que podemos retirar desta curiosa esquizofrenia do Gil Vicente no campeonato? Antes de tudo, deixa-me só dar uma nota, e em nome de todos, de ti e também do Tomás, lamentar obviamente a perda de um símbolo como treinador no futebol português, mas um símbolo também do futebol brasileiro, como jogador, capitão da seleção brasileira no Mundial de 74 e depois também como treinador, que foi a perda do Marinho Pérez, que acabamos por ter conhecimento na noite de ontem, um treinador que foi extremamente carismático e sobretudo de uma simpatia inabalável e de uma forma de trato que já não se usa muito nos tempos de hoje, pela forma cordial e até aberta com que falava com a imprensa. Em relação ao Gil Vicente Estoril, salientar dois aspectos. Um Gil Vicente muito forte do ponto de vista do processo ofensivo, com o Maxime Domingues a fazer claramente a diferença, mas também a ganhar muita contundência no jogo exterior através do Murilo à direita. Parece-me também muito importante a presença do Martim Neto e do Pedro Tiba como médios-centro, portanto ali uma conjugação dos médios-centro, e a equipa acabou também por ganhar mais capacidade ofensiva com a troca entre o Depu e o Baturina, ou seja, o Baturina parecia-me que estava com muitas dificuldades em entrar no ritmo da equipa, e o Depu, com a contundência que oferece do ponto de vista ofensivo, a ser tremendamente importante na chegada às zonas de finalização e também a abrir espaços para os seus colegas penetrarem. Depois, do outro lado, um Estoril que com bola tem coisas muito interessantes, mas tem que salientar um aspecto, independentemente de terem ido ou não à seleção, isso parece-me absolutamente secundário, não faz qualquer sentido o Estoril num jogo diante do Gil Vicente deixar aqueles que são 3 dos seus 4, 5 melhores jogadores no banco de suplentes. Mateus Fernandes, João Marques e Rodrigo Gomes ficaram no banco, a equipa do Estoril estava a perder 3-0 ao intervalo, e a verdade é que os jogadores entraram na segunda parte e metamorfosearam por completo a forma de jogar do ponto de vista ofensivo da equipa do Estoril e até também do ponto de vista defensivo. Agora, aquilo que me parece é que o Estoril com esta linha defensiva e mesmo com o seu processo defensivo a permitir muito ao adversário entrar no seu bloco, a expor demasiado até o Jordan Olsgrove, que muitas vezes até se vê obrigado a baixar até à última linha, o que faz com que a equipa do Estoril defina quase um 5-2 que permita ao adversário entrar com muita facilidade no espaço entre linhas. É uma equipa que está tremendamente disposta e falta muita qualidade individual nos defesas da formação do Estoril. É certo que o Volney, por exemplo, num jogo, e nós até chegamos aqui a falar sobre isso, conseguiu esconder lacunas a jogar como lateral direito, mas no jogo de domingo sentiu dificuldades extremas para parar o Félix Correia. Eu há pouco tinha-me esquecido de referir, foi um jogador tremendamente importante pelos desequilíbrios que criou e depois pelo golo que assina, que é um golo absolutamente espetacular num remate fora da área, e cá está mais uma vez a tal capacidade do Gil Vicente para invadir as entrelinhas. Agora, do ponto de vista ofensivo, esta equipa do Estoril tem muito por onde explorar. Vê-se, por exemplo, num dos lances do golo, uma construção longa a partir do Jordan Olsgrove a encontrar a desmarcação no corredor esquerdo, portanto uma equipa que se conecta com bastante facilidade, a capacidade criativa que o Rafik Guitane tem, capacidade para conduzir em desequilíbrio, que é muito importante nesta equipa, o poder de golo, quer de Cassiano, quer do Alejandro Marquês, que ficou no banco de suplentes, e sobretudo um jogador que me parece de uma importância capital nesta equipa do Estoril, e volto a frisar, não percebo como é que pode ficar no banco, que é João Marques. João Marques é um jogador importante em termos de criação, mas sobretudo é muito profundo e muito cirúrgico a surgir em zonas de finalização. O Estoril parece que não aprendeu nada com a época anterior, certo, porque há aqui quase uma transição completa daquilo que vimos na época passada. É verdade que, e parece-me isso, que o Estoril ataca melhor esta temporada do ponto de vista coletivo, tem mais soluções, mais imprevisibilidade, e diria até se calhar mais soluções individuais, porque mesmo no banco há vários jogadores que podem acrescentar muito à equipa. O Guitane na segunda parte tem lá uma arrancada de Ben Arfa, autenticamente, que depois até dá um lance de golo. De facto, o Rodrigo Gomes, João Marques, Mateus Fernandes, Olsgrove, enfim, há aqui muita gente com qualidade, mas depois parece que a equipa desprezou, ou melhor, a direção desportiva desprezou completamente a abordagem ao mercado para compor o setor defensivo, e por isso o Estoril vê-se completamente subjugado. Tem uma das linhas de 4, diria, mais frágeis da Primeira Liga, isso nota-se perfeitamente, e além disso, a própria mentalidade de Álvaro Pacheco encaminha a equipa para atacar, mas com pouco equilíbrio. Isso tem-se notado perfeitamente. Olsgrove, também não creio que seja o nome ideal para 6 a solo numa equipa como o Estoril. Certo. Poderia ser talvez numa equipa de outra dimensão, mas numa equipa como o Estoril, que é da parte baixa da tabela, está sempre muito exposto.
e poderia ser encaixado eventualmente como interior esquerdo ou interior direito, noutro papel, mas não tão confortável como 6 a solo defensivamente. Depois, realmente, os jogadores que podem fazer a diferença saíram do banco na segunda parte. Rodrigo Gomes a partir da esquerda, com João Marcos também na meia-direita a romper e a chegar à área. Mateus Fernandes é um nome que ainda pode ganhar alguma importância e certamente vai ganhar alguma importância. Só que depois, defensivamente, há muito espaço nas costas de Hillsgrove e os atacantes do Gil Vicente, na individualidade, levaram completamente a melhor. Félix Correia sobre Volney, com movimentos de fora para dentro que deixaram completamente para trás o lateral direito, que é muito duro de rins. Félix Correia é muito ágil, é muito agressivo e já tinha feito uma boa temporada no Marítimo. Acho que é um dos extremos com mais valor fora do top 4, top 5 do futebol português e vai crescer bastante também ao serviço do Gil Vicente. Maxime Domingues, que é um autêntico achado, porque nem jogava no Rakov da Polónia, que vai defrontar o Sporting. Verdade. Nem jogava e nesta altura torna-se uma das principais figuras do Gil Vicente, num papel muito semelhante ao de Fujimoto. Verdade, aliás até te posso contar a história. Ele foi contratado a uma equipa que desceu de divisão pelo Rakov e neste mercado de verão, e o facto de não ter sido titular nos jogos de pré-temporada criou-lhe insatisfação e acabou por chegar, através dos contactos que o Vítor Campelos tem, acabou por chegar às mãos do Gil Vicente, e é uma aquisição totalmente certeira por parte da equipa de Barcelos. Sim, o Gil Vicente vai ser um jogador que vai deixar marca nesta liga. O Gil Vicente também tem contratado excelentes jogadores com este perfil mais técnico e criativo, e Maxime Domingues é mais um desses jogadores. Depois a troca no ataque creio que é realmente decisiva e aproxima a equipa daquilo que tem sido nas últimas temporadas com o Fran Navarro, que apesar de ser um novo goleador com facilidade na finalização, não é um jogador posicionado, é um jogador que se dá bastante ao jogo, quer em apoio, quer com desmarcações de ruptura, e Depu é muito poderoso, é um avançado que está sempre a dar-se à equipa e destruiu Pedro Álvaro. Muitas dificuldades para o jovem central do Estoril. E porque finalmente as competições europeias regressam esta semana em força com a fase de grupos, vamos dar aqui uma troca e baldroca à ordem das nossas rúbricas. Assim entramos já no nosso Teatro dos Sonhos para falarmos um pouco sobre os adversários dos clubes portugueses na Champions e na Liga Europa. Se me permitem, vou aqui propor-vos um ping-pong relâmpago entre os dois para falarmos de cada equipa. Tomás, começamos por ti, porque estamos a gravar à terça-feira e daqui a umas horas o Porto joga contra o Shakhtar Donetsk na Alemanha, no estádio do Hamburgo. O que é que podemos esperar de um adversário que passa por tempos conturbados? Anteriormente, calhar com o Shakhtar na Champions ou na Liga Europa era sempre sinal de dificuldade. Fosse quem fosse o treinador, fossem quem fossem os jogadores, havia sempre um perfume brasileiro evidente e uma base ucraniana também muito significativa. Agora, já não há o perfume brasileiro, há os jogadores ucranianos, sobretudo jovens, embora haja aqui algum toque de experiência com jogadores como Stepanenko, Matvienko, Chigrinsky, enfim, alguns destes jogadores. Saiu Trubin para o Benfica, como se sabe, e é um Shakhtar que aposta muito na formação, olha para dentro devido a todas as contingências que conhecemos. É uma equipa que, apesar de tudo, mantém a identidade. Não se vendeu em termos de perfil de jogo devido às perdas que tem tido nos últimos tempos. É uma equipa que quer sempre a bola, tem muitas dinâmicas ofensivas, quer no corredor central, jogando no meio campo a 3, mas também por fora. Por exemplo, no corredor direito, Konoply ataca muitas vezes por dentro para que Zubkov abra o campo, ou então muitas vezes Zubkov também vem para a zona interior, porque atenção, é um rematador de excelência. O Porto não poderá deixar que este jogador ganhe a zona frontal, porque é de facto um marcador de livres e de remates exteriores absolutamente fora de série. Creio que o principal nome da equipa em termos de criatividade e qualidade para o futuro é Sudakov, um dos jogadores que esteve no Europeu de Sub-21 também pela Ucrânia, que acabou por dar nas vistas. Sudakov é um médio ofensivo, Krivtsik é um médio mais que transporta jogo, tem alguma qualidade no passe, mas Sudakov em espaços curtos e na forma como desequilibra no último terço é aquele jogador que pode levar mais ameaça. Na base do meio campo é Stepanenko, que até deu que falar por aquelas declarações mal traduzidas, e foi isso que o próprio veio dizer. Depois há algumas dúvidas no corredor esquerdo para ver se o Shakhtar jogará com o extremo ou não. Há a questão na baliza, porque Riznik perdeu um familiar, perdeu o irmão na guerra e ainda está, enfim, de luto, a recuperar animicamente, e não se sabe se vai jogar. Não é um Shakhtar que tenha a transição possível nesta altura para um contexto europeu em que se afirma pela ideia de jogo. Vai adaptar-se do ponto de vista estratégico certamente, mas há aqui alguns bons valores a que o Porto tem que ter atenção, nomeadamente a Sudakov e Zubkov, creio que podem ser ofensivamente falando as principais ameaças. Rui, já aqui tinhas falado sobre os austríacos do Red Bull Salzburgo que o Benfica vai defrontar.
Sim, e é uma equipa extremamente perigosa. O Tomás disse muito bem que era uma equipa quase presa a uma vertigem irrefriável e é esse o aspecto que mais caracteriza a equipa do Salzburgo. O Salzburgo tem dúvidas para este jogo diante do Benfica. Há várias lesões, mas principalmente a lesão mais importante neste momento é de Pavlovic, o central pela esquerda sérvio, que está em dúvida para o jogo diante do Benfica, o que pode abrir a porta da titularidade a Solé, que regressa de lesão, ou então a Piatowski, o defesa central polaco, que foi titular no último jogo, juntamente com o jovem Baidu, que é um jogador muito interessante, internacional jovem austríaco de 19 anos, mas sobretudo uma equipa que é fiel a um 4-4-2 em losango, uma equipa muito forte na reação à perda, muito forte na forma como pressiona alto, recupera a bola e depois procura contra-transitar, muito na linha daquilo que víamos, por exemplo, a época passada no Benfica de Roger Schmidt, com uma equipa muito disponível para esse momento do jogo, e depois tremendamente vertical na chegada às zonas de finalização. É uma equipa que não nega a posse de bola, por exemplo, ao contrário do Sturm Graz, mas quando a tem, por norma, busca ser muito vertical na chegada às zonas de finalização e tirar partido das combinações entre a dupla de ataque formada pelo Simic, croata de 20 anos, e o Konaté, Costa Marfinense de 19 anos, com o Sekou Koita a surgir como alternativa. Depois, do ponto de vista defensivo, tem algumas vulnerabilidades que o Benfica pode explorar. Se superada a pressão, e não é fácil, é uma equipa que se pode desequilibrar com alguma facilidade. Sinto também que é uma equipa que tem algumas dificuldades, sobretudo por buscar muitas vezes referências individuais, e isso faz com que tenha dificuldade na reação a cruzamentos. É um aspecto que o Benfica pode também tirar partido, e obviamente a exposição que toma, colocando a linha defensiva muito alta, pode causar problemas em termos de transição defensiva, caso o Benfica seja extremamente sagaz, e creio que o Rafa poderá ter um papel preponderante para explorar os espaços que possam aparecer vazios. Tomás, o Braga vai ter o privilégio de receber a equipa onde joga o craque que tem provavelmente o nome mais difícil de pronunciar na Europa. Sim, sem dúvida, mas que nem está a fazer um arranque de temporada brilhante. Aliás, o final da última época já não foi tão auspicioso e incrível por parte de Kvaratskhelia. O Nápoles está em sofrimento. É uma equipa que, com a troca de treinador, está a acelerar o processo de quebra coletiva e individual que penso que seria inevitável. Isto é, mesmo com Spalletti, mesmo que Spalletti ficasse no comando técnico do Nápoles, era difícil imaginar que a equipa repetiria aquilo que fez na época anterior, onde atingiu praticamente um nível de perfeição coletiva e individual. Não tem o melhor plantel de Itália, nem na época passada tinha, creio que isso cabe ao Inter de Milão, e o Nápoles transcendeu-se autenticamente numa ideia de jogo muito fluida, que também encaixava num discurso apaixonado e identificado de Spalletti, a revelação de Kvaratskhelia, o momento de forma de Osimhen, um patrão defensivo como era Kim In-jae, que já não existe, e a equipa está também a sofrer mais defensivamente, não tendo um central do mesmo nível que o sul-coreano, e depois com as referências individuais não sendo tão decisivas, desde logo Kvaratskhelia, que até saiu um pouco chateado com o Rudi Garcia na parte final do jogo pela substituição contra o Génova, a coisa complica-se para o Nápoles. Diria que pode haver aqui, nos próximos jogos, a inclusão de algumas peças diferentes, desde logo Lindström, estou curioso para perceber quando é que pode aparecer nesta equipa. Politano está a ser uma das figuras deste arranque de temporada, o jogador que parte da direita sendo canhoto, marcou um grande golo também nessa partida contra o Génova. O Nápoles mantém a estrutura, mantém a vontade de ter bola, mas não é tão criativo, não está a desequilibrar tão facilmente no último terço. Isso também foi visível no Luigi Ferraris. Creio que era ideal para o Nápoles continuar com Spalletti. Provavelmente a equipa não ia ser tão poderosa e tão brilhante como foi na época passada, mas escolher Rudi Garcia parece-me um erro de casting, não combina com o plantel, e aliás em Itália já se fala de alguma falta de química na relação com os jogadores e nas escolhas que vai tomando na gestão desde o banco, por exemplo. Portanto, creio que o Nápoles vai ter mais dificuldades nesta temporada e, obviamente, sendo favorito, se o Braga estiver forte e com a pedreira a fazer barulho, pode ser um jogo que de alguma forma dê alguma surpresa. Não diria que o Braga vá vencer necessariamente, mas pode pelo menos complicar a vida ao Nápoles, que não está assim tão forte. Rui, e o Sporting vai à Áustria visitar o Sturm Graz. Sim, será um jogo muito interessante. É preciso também relembrar que, à semelhança do Red Bull Salzburgo, a equipa do Sturm Graz mantém-se invicta no campeonato austríaco, está a 2 pontos de Salzburgo, 5 vitórias e 2 empates.
exatamente, e empataram no último fim de semana 2-2, mas sobretudo dar-te nota de um aspecto que me parece crucial. Esta equipa foi praticamente trucidada pelo PSV Eindhoven na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, perdeu 3-1 em casa e 4-1 fora de casa, aliás a ordem foi inversa, 4-1 primeiro fora e depois 3-1 em casa. É uma equipa que busca muito, se quiseres, o modelo da equipa do Red Bull Salzburgo, aliás até a estrutura é similar, é um 4-4-2 em losango, ainda que o treinador Wilzer tenha já testado em algumas circunstâncias o 4-2-3-1, é uma equipa que tem alguma qualidade individual, destaque principalmente o Prace, médio interior esquerdo de 22 anos, austríaco, o Kitiachvili, que é um jogador, o médio ofensivo, é o vértice ofensivo do losango, georgiano de 27 anos, um jogador com capacidade para criar desequilíbrios e forte na ruptura, e sobretudo... Verdade, e marcou um golaço mesmo na sequência de um pontapé de canto, e sobretudo destacar Sarkaria, que é o jogador que eu até aprecio mais nesta equipa do Sturm Graz, um avançado também austríaco de 27 anos, e o bom arranque de temporada de um dos reforços, que é o Włodar Ksik, o avançado polaco, que é o melhor marcador da equipa no campeonato. Deixar uma nota que me parece muito importante: o principal perigo para o Sporting está claramente na bola parada ofensiva. Esta equipa tem 23 golos marcados na temporada oficial, 11 golos surgiram de bolas paradas laterais, 10 cantos e um lançamento de linha lateral longo, em que o Erlander, o médio interior direito e capitão da equipa, é especialista. Depois, com bola, é uma equipa que não se sente confortável na posse, com exceção de alguns movimentos, quer do Prace, quer do Kitiachvili, mas é uma equipa que busca sempre uma construção muito vertical, ou seja, muita conquista da primeira e da segunda bola para chegar, e chega com facilidade às zonas de finalização. Do ponto de vista defensivo, parece-me ainda uma equipa com mais fragilidades a explorar em relação, por exemplo, àquilo que o Red Bull Salzburgo apresenta. Também procura pressionar alto, também procura ser agressivo na reação à perda, mas é mais fácil superar a primeira e a segunda pressão por parte da formação do Sturm Graz, e principalmente do ponto de vista defensivo é uma equipa que também busca muitas referências individuais, tem menos qualidade, se quiseres, no setor defensivo, no eixo central da defesa, mesmo nas laterais, e creio que o Sporting pode ser muito inteligente a explorar quer o espaço entre linhas, quer o jogo exterior, para depois chegar às zonas de finalização. Vamos agora fidelizar a nossa rúbrica Totti ou Tota à Série A, onde o lado mais genial deste binómio dedicou toda a sua carreira. Tomás, tu escolheste o Marcus Thuram do Inter, que marcou este fim de semana no derby contra o Milan. Sim, não é tão elegante como Totti, mas também merece realmente pela superioridade que exibiu no derby de Milão, sobretudo na primeira parte. E é curioso porque provocou uma disputa entre os dois clubes. O Milan também esteve muito perto de contratar Marcus Thuram, depois acabou por não acontecer, e rumou ao Inter como um substituto de Lukaku / Dzeko, um pouco dos dois, porque é um avançado que mais uma vez promete construir uma dupla muito forte com Lautaro, que tem tido parceiros realmente de destaque e que ajudam também o próprio argentino. Thuram é um jogador que tem muito de Lukaku, é um avançado que se oferece para uma saída mais direta, com um passo mais direto, para muito bem a bola no peito, de cabeça também é forte, mas sobretudo no peito, no corpo, consegue aguentar muito bem de costas para a baliza, protege a bola, mas também com poder de explosão, e isso ficou visível neste derby de Milão. É um avançado difícil de travar, não sendo necessariamente o mais rápido, mas é muito forte, tem uma passada muito potente e usa bem o corpo, isso realmente dificulta a vida dos adversários. Não falaremos muito coletivamente do Inter, porque haverá de jogar com o Benfica, e isso falaremos com mais pormenor, mas é uma equipa que dá continuidade àquilo que vimos na época passada e mexeu-se bastante bem no mercado, com o Sommer, que surge na linha de Onana, Fratesi, este Marcus Thuram, que marcou um autêntico laço. Quem não viu ainda, aconselho a ver, e confesso a minha simpatia por avançados na Azorra, desde Adriano Ibrahimovic. Portanto, acho que Lautaro e Marcus Thuram têm tudo para construir uma das duplas mais mortíferas do futebol europeu, sendo que também houve já uma polémica em relação a Lukaku, porque Marcus Thuram queria festejar com Lautaro o anterior festejo da dupla Lautaro-Lukaku, só que Lautaro riu-se e disse que não. E por cima, este Marcos é filho de um pai que fez muita da carreira na Série A e raramente marcava golos. Ele teve épocas e épocas sem marcar. Sim, tem aquele jogo mítico contra a Croácia no Mundial 98. Isso mesmo. Marcus Thuram tem mais apetência pelo golo, até pela posição que ocupa. Penso que o Inter se mexe muito bem e que pode não só vencer a Série A, como fazer mais uma vez uma campanha europeia muito interessante.
E mesmo que não chegue à final da Liga dos Campeões, que eu acho que será difícil, eu creio que vai ter uma equipa mais forte do que teve na temporada passada. E ainda será cedo para louvar uma eventual vida nova, mas para fecharmos a nossa conversa vamos dedicar a rubrica A Arte Vem Depois a quem parece estar a sentir-se livre que nem um passarinho outra vez num campo de futebol. Rui, vais falar do João Félix. É certo que este fim de semana era rico em incidências. O Tomás já tocou no Derby de Milão. Podíamos falar do Bayern 2, Leverkusen 2, que foi um jogo espetacular. Podíamos falar do Nice Faraoli, uma das nossas equipas do episódio 0, do próprio Brighton na vitória 3-1 diante do Manchester United e aquele golo na sequência de 30 passes, ou até do golo que colocou o São Paulo em vantagem na final da Copa do Brasil, que é um lance tremendamente bem urdido pela equipa do São Paulo. Mas todo o destaque para João Félix. A jogar como avançado a partir do corredor esquerdo, muito forte, a aparecer quer em zonas de criação, quer em zonas de finalização. Destacar obviamente o primeiro golo, sequência de uma recuperação alta de Cancelo, muito forte a pressão do Barcelona a abafar a primeira fase de construção do Betis, e depois Oriol Romeu, que com pezinhos de lã vai se impondo como um mini Busquets, se quisermos, nesta equipa do Barcelona, a servir muito bem o João Félix. E depois o pormenor, que é um por maior dos 3 toques de João Félix. A recepção orientada, a capacidade para suplantar no segundo toque o guarda-redes Rui Silva, o seu compatriota, e depois uma definição cruzada em queda absolutamente espetacular. Mas, sobretudo, aquilo que me apetece destacar é o segundo golo do Barcelona, em que ele faz uma assistência sem tocar na bola. Eu li no Futuro, um site extremamente interessante que todos nós seguimos, que chamaram ao movimento do João Félix mapear o jogo. E a verdade é isso que aconteceu. Sobretudo, eu até digo que o João Félix mapeou o espaço, percebeu onde é que a bola ia entrar, percebeu o passo que o Christensen ia fazer e a desmarcação de Lewandowski. É aquele abrir de pernas que permite fazer a tal assistência sem bola, é absolutamente genial e só está ao... Sim. Exatamente, só está ao alcance de jogadores absolutamente superlativos, e é isso que o João Félix, agora num clube que lhe dá o devido valor e num treinador que pode enquadrá-lo e está a enquadrá-lo com vontade dentro da sua ideia, e em que se vai mostrar que é um jogador cada vez mais relevante dentro desse modelo de jogo, eu creio que tem tudo para se impor definitivamente e dar o salto qualitativo que há tanto tempo promete e que estava a ser eternamente adiado com a sua permanência no Atlético de Madrid e que não conseguiu confirmar no Chelsea, onde também não esteve, digamos que, confortável. Agora Félix só depende mesmo de si próprio, porque o contexto é muito favorável. Tem parceiros, tem treinador, tem uma equipa que passa muito tempo com bola, tem uma função que encaixa perfeitamente nas suas características, naquela posição na meia esquerda, no quadrado que Xavi constrói no meio campo. Portanto, realmente João Félix não podia pedir melhor, diria, depois de um mercado que o colocou em diversos clubes, de costas voltadas, quer com Simeone, quer com os adeptos do Atlético. Tem agora a oportunidade de fazer a diferença no melhor Barça que Xavi pode construir. E nesse melhor Barça entra também João Cancelo. É justo falar do lateral português, que em princípio vai contar muito mais para o corredor direito do que para o corredor esquerdo, mas individualmente é do melhor que há. E arrisco dizer que o Barça não tinha um lateral tão tecnicista desde Dani Alves, um jogador que individualmente no 1 para 1, na condução por dentro ou por fora, na forma como serve as zonas de finalização, está entre os melhores. De personalidade, não sei o que se passou com o Guardiola, alguma coisa terá acontecido, mas creio que para a ideia de jogo de Xavi, ter a qualidade técnica e criativa destes dois portugueses pode aproximar o Barcelona de ser uma equipa muito mais imprevisível e com qualidade ofensiva que não existia na época passada. Quem poderá não ter acompanhado muito o Barcelona pensa que se calhar a equipa já é aquela do tiki-taka, com muito domínio. Nada disso, é uma equipa que viveu do controle defensivo. Agora pode dar esse salto em frente com muita ajuda de Félix e Cancelo. Embrulhamos assim mais um No Princípio Era a Bola. A sonoplastia deste episódio foi do João Martins. Para a semana cá estaremos. Muito obrigado por ouvirem o nosso palavreado. Até já.